E quando isso é combinado com robótica, então realmente estamos em um nível totalmente novo, porque então robôs humanoides com a autonomia e o poder da IA e da conectividade estarão bem no meio das nossas vidas. Eles já estão presentes e sendo construídos, mas na Alemanha isso não é tão perceptível. Mas se você simplesmente pesquisar no Google ou perguntar ao Chat GTP ou ao Google Gemini, me mostre fábricas de robótica em algum lugar da China, então você vai pensar que está em Star Wars, com aquele exército gigante de robôs ali. Mas isso não é de um filme de ficção científica, são robôs produzidos em massa que já estão nos depósitos na China e em breve vão chegar ao mercado, ou já estão por aí. Professor Möhring, hoje todos falam de inteligência artificial. Alguns dizem que é o fim do mundo. Outros celebram como a maior revolução da humanidade. O senhor estuda essas transformações há anos. Que bom que está aqui hoje. Com muito prazer, muito obrigado pelo convite. 2026 deve ser mais difícil do que 2024 e 2025 juntos, antes de mergulharmos no apocalipse. O que ainda lhe dá confiança atualmente? Isso é verdade, vai ser mais difícil porque tudo está cada vez mais rápido, ainda vamos falar sobre isso. O que me dá otimismo é que os temas que provavelmente vamos discutir hoje agora finalmente estão sendo discutidos com mais frequência. Eu ainda não tenho tanta certeza se isso já chegou ao público em geral, porque eu quase não vejo nada sobre isso nas notícias tradicionais, como RD, ZDF e assim por diante, mas também no YouTube e também nas redes sociais. Em várias áreas, a revolução da IA e também a disrupção causada pela IA já são um tema, e isso está ganhando atenção agora, né, o que também é absolutamente necessário. O ano de 2030 é visto como meta final, sem retorno após isso. Muitos chamam de grande reinicialização. Qual seria o pior cenário? O que ninguém tem coragem de dizer em voz alta no momento. O pior cenário possível é o desemprego em massa, o colapso do sistema social, a dissolução da sociedade e, no pior dos casos, até mesmo guerras, porque esse é realmente o ponto em que não há mais volta. Porque o desenvolvimento está acontecendo tão rápido e, do lado político, praticamente nada está sendo feito para preparar as pessoas para isso. Muito menos tentar controlar ou regular tudo isso de alguma forma. Se perdermos o momento em que ainda podemos agir, e é o que está acontecendo agora, as coisas podem realmente tomar esse rumo. Você já comentou isso várias vezes. A política e a grande mídia continuam em silêncio. Qual é o número ou a estatística que você mostraria na cara de todo político alemão? O número e a estatística é a destruição absolutamente rápida dos empregos de entrada, porque isso é algo que temos visto há meio ano, talvez até 3/4 de ano, que principalmente os empregos na base estão sendo eliminados ou nem sequer estão sendo anunciados. E isso é um cenário de horror, principalmente para jovens em curso técnico, estudando e querendo iniciar a carreira, mas não conseguem, pois não há mais empregos para eles. Isso é muito mais intenso no Reino Unido e nos Estados Unidos do que na Alemanha, mas também vemos isso na Alemanha. O motivo pelo qual não é tão intenso na Alemanha, isso até poderia soar positivo à primeira vista, mas isso acontece simplesmente porque a economia aqui está tão ruim que já existem poucas vagas abertas e poucas contratações sendo feitas. Por isso, isso não chama tanta atenção. Mas a tendência existe e isso é relevante para o futuro dos jovens, mas como já mencionamos antes, no pior cenário possível, acaba afetando toda a sociedade. Notei isso também no meu círculo próximo nas últimas semanas e meses. Quem tenta se candidatar agora percebe que o mercado está favorável aos empregadores e há poucas vagas abertas. Elas recebem convites para entrevistas de emprego, mas no fim, nenhuma decisão é tomada. Senhor professor, a Alemanha tem energia cara, não tem matérias-primas, não tem chips. Qual é o nosso lugar realista nos próximos 3 a 5 anos? O senhor já citou cenários de guerra civil e destruição de muitos empregos. Para onde vamos caminhar? Então, para onde iremos? Só esperando para ver. A direção nós já dissemos, se simplesmente nada acontecer, porque se fala sobre outras coisas, mas não sobre o que é essencial. Se olharmos agora para a Alemanha, então podemos nos despedir da ideia de querer jogar na mesma liga que os Estados Unidos ou a China. O que ainda podemos e devemos manter é acompanhar a França e a Polônia, porque a França está, especialmente em novas tecnologias, nos deixando bem para trás. E a Polônia é o outro vizinho que temos, mas ninguém realmente presta atenção nela.
E quando a gente vai para a Polônia, vemos muitos alemães lá, todos de olhos bem arregalados e ficam de queixo caído, porque é um país que está prosperando muito. Na verdade, deveríamos tomar eles como exemplo, porque eles mostram que também pode funcionar na Europa, com as decisões econômicas e políticas certas, apesar de todas essas mudanças e disrupções, ainda conseguir seguir um bom caminho, mas eu não vejo motivo nem sinais disso na Alemanha. Nós discutimos sobre licenças médicas ou sobre cabos de energia cortados em Berlim ou coisas do tipo. São pontos importantes, mas não as questões centrais para o futuro. Eu realmente tenho muitos amigos poloneses no meu círculo de conhecidos e todos eles são pessoas muito trabalhadoras, muito leais e com muitos valores. Acho que no passado já houve algumas startups da Polônia, também na área de IA, que, se não me engano, foram vendidas por bilhões. Então parece que está acontecendo muita coisa por lá. Sim, com certeza, porque a Polônia estava nessa situação nos anos 90 e também nos anos 2000, que eles praticamente não tinham mais nada, tudo praticamente desmoronou, e eles tiveram que se reinventar e aproveitaram a oportunidade, e isso com um modelo muito liberal. Na Alemanha, isso sempre é descrito e enquadrado de uma forma um pouco diferente, não com Kaczynski e todo mundo à direita e assim por diante. Ok, sim, é verdade, também ultraconservador até a direita, mas a política econômica sempre foi muito orientada para a concorrência, e isso agora está dando resultado. Então vamos ser bem concretos. Professor Möhring, quais empregos serão os primeiros a serem eliminados na Alemanha e na Europa nos próximos 12 a 24 meses? Primeiro vemos o impacto nos empregos de entrada, como cargos de júnior. Em seguida, isso também afetará a gerência intermediária e o quadro médio das empresas. E é nisso que podemos nos orientar. Quanto mais regulamentados e regulados forem esses processos de trabalho, mais rápido eles serão substituídos por IA. Atividades como controladoria e contabilidade seguem regras e regulamentos bem definidos. Isso eu posso automatizar quando se trata de compras e aquisições, ou seja, eu comparo ofertas e verifico isso de alguma forma com o estoque e o que eu preciso comprar ou pedir agora. Então, isso também é muito orientado por números, muito estatístico. Posso automatizar processamento de casos, desde seguradoras e planos de saúde até bancos. Também não preciso mais de pessoas para isso, porque existem formulários, existem regulamentos, existem normas, tudo isso é totalmente automatizado. A área de, digamos, consultoria geral, ou seja, desde consultoria empresarial até consultoria jurídica. Já vemos hoje que as pessoas nem usam mais o Google, mas principalmente fazem perguntas ao ChatGPT e recebem respostas cada vez melhores. Na área médica, também aí a Open.ai, ou seja, o ChatGPT criou agora um serviço próprio. Não diria que os empregos estão ameaçados, pois as pessoas ainda querem o médico e o contato humano. Então, basicamente, podemos dizer que tudo o que são empregos típicos de escritório administrativo e também empregos que são muito regulamentados, ou seja, onde está claro o que acontece e como deve funcionar. Como eu disse, bancos, seguradoras, administração e assim por diante. Contabilidade, controle financeiro, esses são os empregos que, em grande escala, provavelmente não serão mais preenchidos. Ou seja, quando as pessoas saírem desses cargos, simplesmente não haverá reposição. Na verdade, nos últimos meses, li com frequência sobre pessoas que consideraram a internet um fenómeno passageiro, achando que não seria tão grave assim. Já passamos por várias transformações e industrializações e me perguntei o que mudou entre a última e hoje. Se olharmos para os últimos 150 anos, talvez houvesse, sei lá, 80, 90% das pessoas que eram de alguma forma agricultores, e hoje talvez sejam 2, 3%. Sempre podemos dizer que as pessoas se reinventavam naquela época. Agora, porém, falamos de um período bem mais curto, 3, 5 ou até 8 anos, não 150. Que de certa forma se aplica a mudanças que estamos enfrentando, onde tanto a mente quanto as mãos acabam sendo substituídas de alguma maneira. Exatamente, esses são 2 dos 3 ou 4 pontos no total. Primeiro, exatamente o que acabamos de mencionar. As coisas estão acontecendo muito rápido. A industrialização levou algumas décadas, a digitalização também levou 1 ou 2 décadas, mas a IAização do nosso mundo agora está levando menos de 1 década. E nós estamos bem no meio disso e já percorremos uma grande parte do caminho. Depois, a conexão entre trabalho intelectual e manual. Então, as máquinas substituíram o trabalho físico pesado, agora estão chegando as máquinas que substituem o trabalho intelectual. E o que ainda vem além disso, né? Como outro ponto,
Até agora, as máquinas obedeciam aos humanos e faziam o que os humanos as construíram para fazer e também ficavam onde os humanos as colocavam, ou seja, em algumas fábricas. E isso agora já não é mais o caso. A IA é autônoma, ela faz suas coisas sozinha se ninguém a parar e também pode se conectar com outras ferramentas e aplicativos. Sim, e aí isso também não é mais controlável. Então, uma máquina a vapor ou algum robô, ele não podia simplesmente sair da fábrica e se conectar de alguma forma com um carro autônomo ou com um serviço web da Amazon ou algo assim. Eram mundos separados, mas agora estão conectados e autônomos. E quando isso já está acontecendo, é combinado com robótica. Então, realmente estamos em um outro nível, porque então robôs humanoides com a autonomia e o poder da IA e da conectividade estarão bem no meio das nossas vidas. Eles já estão presentes e sendo construídos, mas aqui na Alemanha não vemos tanto. Mas se você simplesmente pesquisar no Google ou perguntar ao ChatGPT ou ao Google Gemini para mostrar fábricas de robótica em algum lugar da China, você vai pensar que está em Star Wars, com aquele exército gigante de robôs parado ali. Mas isso não é de um filme de ficção científica, são robôs produzidos em massa que já estão nos depósitos na China e que em breve vão chegar ao mercado ou já estão por aí. Talvez você pense, a culpa é dos de cima, o governo vai resolver isso para mim. Mas a pergunta decisiva é, por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como vai ser a sua vida? A verdade incômoda é, ninguém vai vir te salvar. E em 2026, tudo vai acelerar para todos. Você está abordando pontos importantes. Recentemente vi um vídeo assim, um supervisor, homem de macacão e avental. O avental estava ligado à inteligência artificial por vários eletrodos. E tudo o que esse supervisor fazia era automaticamente transmitido para centenas de milhares de robôs. Ou seja, um impulso, todos os 100 mil robôs ao redor dele aprendem imediatamente. Você diria que ainda existe alguma necessidade de pessoas normais no futuro? Se pensarmos daqui a 5, 10 anos, especialmente nessas áreas. Sim, esse é justamente o exemplo do que nós, seres humanos, teoricamente não conseguimos imaginar, o desenvolvimento exponencial. Mas agora já é possível enxergar isso claramente. Um faz isso uma vez e, de repente, 1000 outros, ou seja, exponencialmente, muitos conseguem fazer isso ao mesmo tempo. E isso significa, é claro, que mesmo para atividades físicas não haverá mais muita necessidade de pessoas. Nem é porque os robôs já são muito melhores do que os humanos, eles vão se tornar melhores à medida que forem treinando cada vez mais, mas eles simplesmente são mais baratos, então mesmo que ainda cometam alguns erros, mas em termos de preço de aquisição e de operação, eles são, claro, muito, muito, muito mais baratos do que funcionários humanos. E esse é justamente o outro ponto. Ou seja, entramos em uma enorme competição de custos entre as empresas, onde nem existe mais a escolha. Eu quero isso ou não, mas se um concorrente industrial da China aparece com um exército de robôs na fábrica e produz a apenas um quarto do custo, como eu vou competir usando pessoas? Sim, então nem se coloca mais a questão de mudar ou não mudar. Eu só tenho essa opção e isso vai custar muitos empregos e postos de trabalho, especialmente nesse setor industrial. Já estamos vendo um grande pânico com o que está acontecendo com as montadoras alemãs. Mas isso, pelo que parece, é só o começo do que ainda pode nos esperar. Os robôs humanoides, onde existem condições de trabalho precárias, por exemplo em casas de repouso, eu acho atualmente distópico, mas já consigo me acostumar com essa ideia. Prefiro conversar com algum robô do que realmente ser levado por aí. Não poder me comunicar com ninguém ou apenas com funcionários estressados que nem falam alemão direito. Preferimos ter uma máquina por perto, pois ao menos dá a sensação de que a vida vale a pena. Com certeza eu assinaria isso agora mesmo. Acho que esse nem é o ponto principal, mas sim a questão: nós, como seres humanos, ainda estaremos conscientes de que estamos lidando com uma máquina ou vamos desenvolver relações com essas máquinas? E isso é algo que acontece não só com pessoas mais velhas, mas também com os mais jovens, que de repente desenvolvem relações reais com alguma IA no seu smartphone, no TikTok, ou seja lá onde for, e também com robôs.
E isso, por um lado, é algo bastante humano, porque as pessoas, quando crianças, também humanizam seus bichos de pelúcia e os veem como seres. Algumas pessoas veem seu carro também como um ser, que elas cuidam, do qual sentem orgulho e com o qual têm uma relação. E nesse sentido, é provável que isso também aconteça com esses robôs. Também não tem problema, desde que a pessoa não se submeta completamente às exigências da máquina, ou seja, que ainda mantenha sua própria vontade humana e livre. Vocês citaram robôs humanoides em vários contextos. O que isso significa para o consumidor? Concretamente, me diga 2 ou 3 coisas que no mais tardar, no próximo ou no ano seguinte, estarão presentes em lares comuns. Se isso ocorrerá na Alemanha em 2 ou 3 anos é outra questão, pois tudo precisa ser aprovado. Porém, em outros países isso já acontece. Como acabamos de mencionar, o cuidado de pessoas que precisam de assistência e certamente bots que fazem compras para nós. Já temos a etapa anterior com entregas até a porta. Em breve, as compras serão feitas e levadas diretamente para dentro de casa, de um robô humanoide. Depois, ajuda doméstica clássica, como limpar, aspirar e assim por diante. Condução autônoma, com certeza, na final de contas, isso também é basicamente um robô sobre 4 rodas. E também outros serviços de transporte, onde não serão mais pessoas fazendo isso por nós, mas sim robôs. E talvez também na área de suporte. Ou seja, isso significa que se tivermos alguma dúvida, a IA nos dará as respostas correspondentes ou algum robô humanoide aparecerá e fará isso por nós. Configurar alguma coisa, conectar alguma coisa, ou seja lá o que for, desde que não seja muito complexo do ponto de vista do trabalho manual. Agora, a inteligência artificial é frequentemente acusada de ser educada demais, ou seja, não importa qual pergunta você faça, você sempre recebe uma resposta super educada. Minha reação inicial foi: prefiro muito mais uma inteligência artificial educada do que mal educada. O mundo já é, em parte, muito duro. Por que isso prejudica nosso pensamento? Primeiro, isso acontece porque uma IA já é treinada desde o início para ser educada e atenciosa. Porque os desenvolvedores já se concentraram um pouco nisso desde o começo, ou quiseram evitar que a gente fosse de alguma forma insultado, ou que a IA tratasse a gente de maneira rude e assim por diante, porque desse jeito ninguém iria usar. Nesse sentido, está tudo bem, exatamente como acabamos de falar. O mundo já é duro o suficiente, então não precisamos ser insultados por uma IA também. Mas isso pode acabar fazendo com que a gente seja reforçado nas coisas que acredita serem certas. Ou seja, acabamos entrando de novo em uma bolha, onde a IA acaba confirmando exatamente aquilo que queremos ouvir e que já pensávamos antes. E aí temos a confirmação de uma IA independente e inteligente de que isso está certo, e isso, claro, não é uma situação boa. Ou seja, se eu não tiver mais nenhuma outra influência, se eu não tiver mais criatividade, se eu também não tiver mais contradição, nenhum desafio, então, em algum momento, minha visão de mundo, meu entendimento do mundo e também minha criatividade acabam atrofiando. Li recentemente que a OpenAI, ou seja, o ChatGPT, enfrenta grande pressão de custos e agora pretende finalmente introduzir publicidade. Quão reais são, professor Murray, os planos da OpenAI de realmente personalizar a publicidade? Esse é exatamente o cenário de medo absoluto que ficou acumulado no meu cérebro. Se a publicidade que for exibida no futuro realmente ativar exatamente os nossos medos. Sim, isso é muito real, porque no final das contas, essa é justamente a receita de sucesso que vimos nos últimos anos, através do Google, mas também da Meta, ou seja, Instagram e Facebook, direcionar e personalizar a publicidade. E o que a OpenAI anunciou agora é exatamente o sinal para os investidores. Ei, nós garantimos que não vamos apenas queimar dinheiro, mas também gerar receita. E esse é o primeiro passo. Esse modelo clássico de publicidade certamente vai evoluir para outras formas. Foi exatamente assim com o Google. Eles também não fizeram publicidade clássica de outdoor ou banner, mas inventaram uma nova forma de publicidade, o AdWords. E certamente também haverá novas formas de publicidade na área de IA que virão mais no formato de recomendações, ou seja, indicações, e com o gatilho do medo. Sim, isso pode acontecer.
Basicamente, tudo depende das preferências e do gosto das pessoas, sobre o que elas perguntam ou que tipo de textos elas pedem para o ChatGPT gerar para elas. Mas também existem diferentes estudos que mostram que a IA, para alcançar seus objetivos, pode se tornar manipuladora muito rapidamente, e isso por iniciativa própria. Especialmente quando se trata de bots e modelos de linguagem. Como eu disse, existem estudos que mostram que a IA recorre a técnicas manipulativas, ou seja, aquilo que nós, como humanos, chamamos de retórica negra, para alcançar um objetivo, para convencer uma pessoa de algo ou levá-la a fazer algo que talvez ela nem queira tanto assim. O problema é que muitos nem percebem ou só notam quando já é tarde, porque a IA, claro, digamos assim, é muito mais astuta ao usar essa retórica negra. Agora, no mundo todo, todos esses caras da tecnologia e os representantes do governo estão de mãos dadas, especialmente nos Estados Unidos. Qual seria o pior cenário possível, o verdadeiro pesadelo, se, por exemplo, os estados e toda essa economia de plataformas que você acabou de descrever se fundissem? Quero dizer, as pessoas falam tudo para IA, é isso mesmo. Se agora fosse criado algum tipo de psicograma de qualquer pessoa por aí, ele já estaria no ChatGPT ou em outras plataformas. Porque compartilhamos todos os medos com essa IA para, de certa forma, satisfazer nossas necessidades. Agora, imagine se o governo tivesse acesso a esses dados. O que poderia acontecer conosco? Pergunta interessante, especialmente em relação aos governos, ou como foi dito agora, quando o Estado e a IA se fundem e se tornam um só. Recentemente houve um artigo muito interessante de Amodei, que é o chefe da Cloud AI da Anthropic. E ele escreveu que a própria IA é, na verdade, algo assim, ou que deveríamos entendê-la como um Estado, e precisamos pensar quais são os interesses desse Estado. E será que ele é realmente amigável ou não? E, na minha opinião, isso não é uma questão filosófica, mas sim uma questão muito atual, porque, independentemente de ser a própria IA, os modelos de linguagem ou as empresas por trás disso que fazem isso, ou em conexão com um governo, é a transparência absoluta ou quase absoluta em tudo o que acontece digitalmente, potencializada ainda mais pela capacidade de previsão. Então, essa é a diferença entre a simples análise de dados que já tínhamos até agora e o que a IA pode fazer, que é justamente fazer previsões. Como as pessoas vão se comportar no futuro? Quais são os cenários realistas para onde estamos indo com o que precisamos nos preparar e como podemos planejar isso com 3, 4, 5, 6 passos de antecedência? E então o Estado seja realmente o Estado, né, o governo clássico, ou até mesmo uma IA como uma espécie de Estado, estaria sempre, como eu disse, vários passos à nossa frente. E com isso ela teria praticamente uma grande vantagem, porque nós não sabemos o que está por vir. Mas se a IA já tiver calculado isso de antemão e, como eu disse, estiver 2 semanas, talvez até 2 meses à nossa frente, então não conseguiremos mais recuperar essa vantagem, e a questão é se vamos perceber isso. O que isso significa na prática? A IA identifica que eu posso, no futuro, votar no AfD, ou que talvez eu esteja planejando cometer um determinado atentado, ou eu pretendo sonegar algum imposto. E aí essa IA vai, de alguma forma, informar isso para as autoridades governamentais. Ou ela vai me avaliar de outra forma, ou não vai me permitir dirigir mais de 200 quilômetros com meu carro. Como a gente pode imaginar esse tipo de sanção no dia a dia? Então, como essas sanções vão ser, isso é uma questão da legislação. Mas, claro, isso vai funcionar através do famoso empurrãozinho, ou seja, certos comportamentos. Eles vão ser tornados caros demais ou socialmente inaceitáveis, e outros vão ser recomendados ou tornados mais baratos. Eu não acho que algo vá ser proibido diretamente na Europa agora. O que vai acontecer em 5 ou 10 anos, aí já é outra questão. Mas estamos de fato caminhando para esse tipo de pontuação, sim, ou seja, que existem aqueles que, digamos, se comportam de forma adaptada e aqueles que são um pouco suspeitos porque não divulgam todos os dados, porque valorizam sua privacidade, porque consomem conteúdos diferentes do que a maioria consome, porque ouvem uma música diferente, porque talvez leiam outros textos ou se interessem por outras coisas.
E isso, claro, é a base para primeiro dar uma pontuação às pessoas, depois categorizá-las e, no pior dos casos, também segregá-las. Ou seja, de alguma forma excluir. Donald Trump virou a Groenlândia de cabeça para baixo na semana passada por causa de sua declaração em Davos. Agora, há a tese, pesquisei sobre isso na semana passada. Circulou em várias redes sociais a ideia de que a elite da tecnologia quer criar um mundo paralelo na Groenlândia, com zonas e ilhas próprias. Um regime especial fora da democracia é ficção científica ou teoria da conspiração? Ou você acha que é por isso que querem se apropriar da Groenlândia? Então, que existem esses planos para uma área própria. Sim, com certeza, mas isso não é na Groenlândia, isso já está acontecendo agora. Isso é o espaço. Então, estamos vendo agora que está sendo construída uma nova infraestrutura no espaço, com centros de processamento de dados, satélites, Starlink e assim por diante. E algo novo está sendo criado lá. E isso também é, digamos, uma área sem leis, não há regulamentação lá. Eu realmente não acho que os chefes das grandes empresas de IA queiram necessariamente morar na Groenlândia, onde metade do ano é noite e faz muito frio. Mas, claro, é um bom local para centros de dados, porque lá é bem frio. Lá existem terras raras que podem ser exploradas e é basicamente só isso. Então, eu acho que toda essa história da Groenlândia é mais porque Donald Trump precisa de algo para assustar as pessoas de vez em quando, e algo que soa meio estranho, mas que também é compreensível para a pessoa comum, tipo, ok, nós, como Estados Unidos, estamos em perigo, tem uma ilha enorme bem na nossa porta. Se a gente tiver essa ilha, é como se fosse um tipo de escudo protetor. Também serve para desviar a atenção de outras coisas, mas esse é o ponto. Todos olham para a Groenlândia e, enquanto isso, no espaço, está sendo construída uma nova espécie de infraestrutura e, com isso, também um monopólio e um poder que ninguém está percebendo. Porque lá já não segue mais, no sentido literal, as regras e leis deste mundo, aquilo é a nova fronteira. É como no Velho Oeste, sem leis, cada um fazia o que queria, e agora isso ocorre no espaço. E a gente vê quem está lançando os foguetes e quem está construindo a infraestrutura é o Elon Musk com seus foguetes. São o Google, a Amazon e todas as outras grandes empresas de tecnologia, e agora eles estão montando uma nova rede lá. E uma infraestrutura que, literalmente de cima, tem tudo sob controle, tudo o que acontece embaixo, nesse pequeno planeta Terra. Quem quer que esteja escrevendo esse roteiro aí fora, eu acho a pessoa Donald Trump muito divertida. Sempre se fala também de uma revolução da consciência. Eu acho que esse cara é realmente predestinado para esse caos criativo. Sério, não existe outra personalidade por aí que possa fazer isso melhor. E eu acho que ele simplesmente traz tudo à tona de forma brutalmente honesta. Tudo o que já existia antes e todas essas narrativas que funcionaram bem por décadas. Seja a educação, liberdade, democracia, finanças, mídia e assim por diante, tudo está erodindo, todo o sistema. E eu acho que Donald Trump simplesmente torna tudo isso mais visível agora. E ele diz, não é que vamos por causa da liberdade, ele diz claramente, arma na cabeça, e nós queremos os seus recursos naturais, e comunica isso de forma tão clara. Eu acho que é por isso que tantas pessoas gostam dele, porque simplesmente não é tão, digamos, politicamente correto, e não é disfarçado com termos de marketing moral. Mas no fundo eram as mesmas técnicas, e isso eu realmente tenho que reconhecer nele. Como disse, os antecessores agiriam igual em muitos conflitos. Acho curioso como as pessoas, com temas como Groenlândia, se envolvem totalmente por alguns dias, dedicando toda a atenção e se distraindo. Depois de alguns dias ele disse, mudei completamente de ideia. Afinal, não é bem assim. Não é tão grave. Vocês não precisam ficar viajando nisso comigo. Olha, esse cara realmente é uma figura, na minha opinião. Sim, eu mudei de ideia, agora está tudo diferente, vamos ver o que vem a seguir. Mas é exatamente esse o ponto, não é essa falsidade hipócrita, e sim ir direto ao ponto. Muita gente não gosta disso, e isso também é assustador, mas bem, é assim como as pessoas falariam umas com as outras em particular. Agora, claro, é o presidente americano, então não é uma posição comum, mas é uma linguagem que as pessoas entendem. Sempre digo no canal, não confiem em revolucionários políticos nem no politicamente correto. Confiem em vocês mesmos. Hoje, arriscar-se a falar o que pensa e assumir responsabilidade por si mesmo é um ato de rebeldia.
E não há mais desculpas. Está tudo preto no branco agora, você não pode mais fugir. E a inteligência artificial, que hoje nós realmente exploramos muito bem, vai acabar potencializando isso ainda mais. Aqueles que antes tinham certeza que eram responsáveis por si mesmos, acredito que quem se beneficiará da inteligência artificial são aqueles que enfrentam a si mesmos. Já quem sempre fugiu, tem agora mais alguns anos para assumir o controle da vida. Do contrário, o futuro será sombrio e uma prisão digital. Sim, com certeza. É uma questão de atitude, de mentalidade e também de quão criativo e crítico eu mesmo penso. E isso é potencializado ainda mais pela IA e abre possibilidades totalmente novas. E se eu não for assim, se eu não pensar desse jeito, acontece o contrário. Há também um novo estudo com o título Por que a IA torna algumas pessoas mais criativas e outras não. E não é por causa da tecnologia, mas sim por causa de como as pessoas já pensam antes e qual é a perspectiva delas. E se elas são autônomas, se são curiosas, se são criativas, então a IA vai fortalecê-las ainda mais exatamente nesses pontos. E se elas não são assim, então acabam ficando ainda menos autônomas e seguindo ainda mais as expectativas e o senso comum, por assim dizer. Ou ao que acham que se espera delas, acabam presas a isso. Tudo é tão padronizado, até as respostas da inteligência artificial refletem esse padrão. Se você não pergunta mais a fundo, a primeira versão que vem, eu penso às vezes, é tudo muito superficial. Só após a quinta, sexta ou sétima pergunta, você recebe a resposta que já tinha no subconsciente. Mas suponho que a maioria das pessoas não está tão acostumada ao pensamento crítico, elas se contentariam de alguma forma com a primeira resposta. E aí todo mundo anda por aí com um conhecimento superficial. Sim, isso é uma questão de quão treinado você está para lidar com a IA. Então, a resposta que recebo do modelo de linguagem é sempre tão boa quanto a pergunta que faço ou a instrução que dou. Se eu coloco qualquer coisa lá, o resultado também é superficial. Isso mesmo, a maioria se satisfaz porque é a inteligência artificial quem diz isso para elas. Mas se perguntarmos direito e principalmente se pensarmos antes no que realmente queremos saber e no que vamos fazer com essa resposta, então receberemos respostas melhores. E aí teremos também a IA, não como, digamos, uma droga para adormecer, mas sim como um impulsionador para algo novo. Mas isso depende de cada um, de qual, digamos, cenário ou abordagem de uso a pessoa escolhe. Professor Möring, para encerrar, que conselho daria ao seu próprio filho hoje? Eu aconselharia várias coisas. Primeiro, a aprender e se envolver com atividades criativas e manuais. Isso pode ser esporte e, na minha opinião, também deve incluir atividade física, aprender um instrumento, aprender línguas estrangeiras e coisas desse tipo. E com toda essa mudança, com a velocidade das mudanças, eu aconselharia as crianças, ou meu filho, tente descobrir o que você acha bonito, ou seja, aquilo que te dá uma sensação de beleza, um sentimento bom, uma sensação agradável, onde você se sente bem e confortável, porque isso, no fim das contas, é a sua vocação e tem a ver com o sentimento e com a sensação de encaixe. E aí você vai ser sempre, vou dizer assim, imbatível, ou seja, vai estar satisfeito consigo mesmo, feliz, talvez não todos os dias, mas no geral, e também imbatível, porque isso é algo que não tem a ver com cálculo e otimização, mas sim com aquilo que é natural para você e que a sensação de, como eu disse, beleza, que é uma palavra que quase não usamos mais hoje em dia, aquilo que te dá a sensação de beleza. E isso, no final das contas, é energia e força. E esse é o conselho que eu não só daria, mas que eu realmente dou: descubra o que você acha bonito. Eu realmente acho grandioso o que o senhor está dizendo. Beleza, vivenciar experiências táteis, sair para fora. E se observarmos para onde esses magnatas da tecnologia enviam seus filhos. Não são escolas digitais de metaverso ou IA, e sim escolas Waldorf e Montessori autênticas. Ou seja, onde ainda há experiências táteis, os aplicativos só surgem quando eles têm 15 a 18 anos, bem mais tarde. Acredito que isso seja um ótimo parâmetro, pois no mundo analógico é essencial ter experiências táteis, o que é muito valioso, especialmente para as crianças.
E agora não deixá-los simplesmente entregues a esses dispositivos digitais de forma totalmente ingênua, porque aí, no final das contas, eles ficam à mercê desses algoritmos. Muitos cientistas, pesquisadores da felicidade e psicólogos trabalharam para, no fim, ativar o medo na mente das pessoas. Exatamente. O mundo real pode ser perigoso, mas não precisamos ter medo dele. E com o mundo digital, que parece muito legal, como já falamos antes, mas existem desenvolvimentos ali que realmente exigem que fiquemos atentos com nossos sensores de medo, e por isso eles devem saber por que fazem isso e mandam seus filhos para lá. Agora você mencionou as experiências táteis. Eu vi no seu perfil do LinkedIn que de vez em quando você organiza eventos onde as pessoas vão para a natureza. O que exatamente podemos esperar disso? São treinamentos de intuição para pessoas que querem redescobrir sua intuição. Isso é algo que todos nós, como seres humanos, temos dentro de nós. Mas pelo fato de estarmos constantemente isolados, no sentido literal da palavra, e só olharmos para telas o tempo todo, acabamos perdendo a conexão com nossas competências naturais, infelizmente, ou elas adormecem, mas é possível despertá-las novamente e existem diferentes métodos para se reconectar com a própria intuição. Isso funciona melhor na natureza, percebendo a si mesmo, percebendo a natureza e também notando quais sinais o meu corpo me dá. E esses sinais não são aleatórios, mas sim um conhecimento profundo que está armazenado no nosso cérebro e também no nosso corpo, funcionando mais rápido do que a nossa mente racional. E o nosso corpo nos dá sinais e indicações se algo é bom para nós, se algo não é bom para nós, se devemos fazer algo, se isso combina ou se sentimos algum desconforto. Isso é algo que só nós, humanos, conseguimos fazer, não a inteligência artificial. É isso que ensino as pessoas ao levá-las para a natureza comigo, por um dia, por 2 dias, por 3 dias ou até mesmo para retiros mais longos, para, por assim dizer, soprar a poeira de volta e fortalecer essa competência e assim também garantir decisões melhores e mais robustas, além de mais autoconfiança. Porque a carreira é um lado, mas precisamos dela. Precisamos conectar essa inteligência artificial com a inteligência natural, porque isso é como yin e yang. Uma não pode existir sem a outra. E quando temos esse equilíbrio, também temos melhores chances e resultados. Mas isso é algo que precisamos aprender e que também podemos aprender. E aqueles que fazem isso ficam completamente entusiasmados porque dizem: poxa, eu sabia que conseguia, mas de alguma forma eu tinha esquecido e agora redescobri isso. Nós vamos com certeza colocar o link aqui embaixo. Isso que você acabou de mencionar. Todo mundo anda por aí super informado, realmente super estimulado nesse mundo tão louco lá fora. Mas no fundo, o que você acabou de descrever está absolutamente correto. As pessoas precisam se lembrar novamente, sim, voltar-se para aquilo que já carregam dentro de si. E então, no final das contas, elas também podem reativar sua divindade e, por fim, caminhar pelo mundo com um foco muito, muito mais claro. Exatamente, um conhecimento ancestral, não é? Ou seja, o interior determina o exterior, do jeito que eu estou por dentro, é isso que basicamente molda o meu mundo. E aí voltamos à energia de antes. Você pode chamar de beleza ou divindade, mas é isso que nos define como humanos ou o presente que recebemos. A maioria só não desembrulha esse presente. Professor Möring, é uma honra falar com o senhor. Tudo de bom para o senhor e sua família. Muito obrigado. Muito obrigado.